O cristão deve consultar horóscopo? Vem comigo agora pela Bíblia. Olá, internautas! Tudo bem com todos? Que a paz e o amor do Senhor Jesus esteja com todos! Estamos juntinhos para mais uma edição do programa Pela Bíblia Perguntas e Respostas. E a pergunta de hoje foi feita pela irmã Antônia, da cidade de Taubaté, em São Paulo. Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia. Aqui você aprende a Bíblia de verdade. Será que o cristão pode consultar horóscopo? Bom, vamos começar trazendo a nossa resposta, como de costume, pela Bíblia. O primeiro texto que eu gostaria de citar para vocês é Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 10 até o 14. Vem comigo. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador de adivinhações, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Perceba, o horóscopo ele está incluído aqui no adivinhador de adivinhações. E nem encantador de encantamentos, nem quem pergunte a um espírito adivinhante. Repete-se aqui a questão da adivinhação. Nem mágico, nem quem pergunte aos mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E é por estas abominações que o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas gentes que has de herdar ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Olha, essa é uma ordem de Deus expressa à nação de Israel, condenando qualquer tipo de adivinhação, incluindo o horóscopo, o zodíaco, que era tão comum naquele período. Agora vamos dar uma olhadinha no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19. Está escrito: quando vos disserem, consultai aos que têm espíritos familiares, e os feiticeiros que chilreiam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Perceba que a Bíblia ela é completamente contrária a este tipo de situação, onde você consulta os astros, consulta os mortos. Deus, ele condena veementemente na sua palavra. Vamos ler agora Levítico capítulo 19, versículo 31. Está escrito: não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, não os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Perceba que Deus, novamente, ele proíbe espíritos adivinhadores, proíbe a consulta aos mortos, o que caracteriza o espiritismo. Podemos ainda observar no capítulo 20, o versículo 6, e depois o versículo 27, aqui mesmo no livro de Levítico. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do seu povo. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Perceba então que nós temos vários textos bíblicos que condenam o espírito de adivinhação. Deus, ele é o criador da vida e do universo. Todos os astros foram criados por ele. A Bíblia nos diz lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 26. Levantem os olhos e vejam, quem criou todas estas coisas é aquele que faz sair o seu exército, até mesmo chamando por nome. De modo que alguém consultar os astros seria uma forma de ofensa a Deus. Por que a pessoa ofende a Deus ao consultar os astros? Bem, a Bíblia ensina que somente Deus pode anunciar as coisas do futuro. Apenas Ele é conhecedor de todas as coisas. Nós podemos comparar isso com o livro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10, onde Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há alguém semelhante a mim,
que desde o princípio anuncio aquilo que vai acontecer, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo, meu conselho ficará de pé, e farei toda a minha vontade. Apenas Deus pode dizer que fará a sua própria vontade, apenas Deus conhece o futuro. De modo que uma pessoa que passa a consultar os astros, passa a consultar os signos, passa a consultar os mortos no intuito de saber o futuro, essa pessoa está se colocando em oposição ao conselho de Deus. Imagine, Deus, ele é o Criador. Deus, ele conhece o futuro. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é conhecedor de todas as coisas. O ser humano, aquele mesmo que vai jogar os búzios, aquele que vai traçar os mapas astrais, esse é uma criatura finita, incapaz de prever até mesmo o seu próprio futuro. Deus declara que ele é o único que pode verdadeiramente fazer isso. Jamais um ser humano, uma criatura, ou mesmo os astros criados por Deus, poderiam escrever o futuro das pessoas, seja nas estrelas, seja nos próprios astros. A Bíblia tem um texto muito claro aqui no livro de Jó, no capítulo 38. Veja só a interrogação que Deus faz para Jó, inclusive citando a astrologia. Veja comigo. Jó, capítulo 38, versículos 31 até o 36. Está escrito da seguinte forma: ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou pode dispor do domínio dos céus sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância de águas te cubra? Ou enviará os raios para que saiam e te digam, eis-no aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu o entendimento? Perceba que Deus, ele cita inclusive para Jó a questão dos signos dos zodíacos. Ou seja, quem é que poderia prover as respostas diante da necessidade que Jó estava? Seria a astrologia? Seriam os necromantes? Ou seria o próprio Deus? As respostas a essas indagações são muito óbvias. Apenas Deus poderia trazer as respostas para Jó. Portanto, Deus, ele proíbe que seus filhos consultem qualquer tipo de atividade ocultista. Ele proíbe a magia, proíbe a adivinhação, proíbe o espiritismo, que é a consulta aos mortos, proíbe a astrologia. Nós citamos aqui alguns textos logo no começo. Além desses textos que nós lemos, você também poderá pesquisar Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Poderá dar uma olhada no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 18. Deus, ele criou as estrelas, ele criou os astros, ele é o originador de tudo, ele é o onipotente, de modo que quando uma pessoa se curva diante do exército dos céus, quando ela se curva em busca de orientação à criatura e não ao Criador, é uma desonra para Deus. É claro que os homens hoje dedicam as suas vidas a estudar os astros, como é o caso dos estudiosos da astronomia, que não tem o menor problema, afinal nós conhecemos o sistema solar, conhecemos as constelações, a partir da ciência chamada astronomia. É muito diferente daquilo que está sendo proposto, que é a astrologia. Astrologia e astronomia têm uma diferença muito grande. A astrologia se propõe identificar o futuro a partir dos astros. A astronomia estuda os planetas, estuda as constelações, não com o objetivo da adivinhação. Então é muito importante que nós venhamos a entender a diferença entre astrologia e astronomia. O que Deus condena, de fato, é a astrologia, ok? Então a Bíblia não proíbe o uso do estudo científico da astronomia de maneira nenhuma, mas ela proíbe veementemente o uso da astrologia. É muito importante que nós venhamos a ter entendimento e a diferença das duas situações. Portanto, qualquer pessoa que continue consultando o horóscopo, consultando os zodíacos, consultando os mortos, consultando o ocultismo, não importa de que forma seja,
para tentar prever o futuro, se opõe a Deus. É algo detestável para Deus, conforme nos ensina a Bíblia. A Bíblia reprova todo tipo de ocultismo, toda prática adivinhatória, seja ela astrologia, adivinhação, agoureiro, bezedeira, cartomancia, tarô, jogo de búzios, necromancia e qualquer tipo de ocultismo que você venha a citar. A Bíblia ela é muito clara ao condenar veementemente aos israelitas qualquer tipo de prática que poderia contaminá-los. Isso mesmo, a Bíblia diz que qualquer um deles que entrassem com tais práticas em Israel seriam contaminados e mereciam inclusive a morte. Assim, aqueles que confiam em Deus verdadeiramente colocarão a sua confiança nas Escrituras. A Bíblia está cheia de predições do futuro. A Bíblia nos indica o que acontecerá até 1000 anos à frente. Nós não temos necessidade de usar a roupa que os astros nos indiquem. Nós não temos necessidade de usar os números que os astros nos indiquem. Nós não temos necessidade de consultar a criatura ao invés do Criador. Todo aquele que faz tais coisas é algo abominável ao Senhor. Deus abençoe todos vocês. Espero que todos esses textos bíblicos possam ajudá-los a se orientarem pela Bíblia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Obrigado, professor Edson Reis, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez nós aprendemos aí o que a Bíblia realmente ensina através da própria Bíblia, o ensino da Bíblia pela Bíblia. E você ainda não fez a sua inscrição? Faça a sua inscrição. Clique aqui, olha, inscrever-se e do lado no sininho, clica no sininho para receber todas as notificações. E lógico, dê o seu like. Você dando o seu like, você não vai perder nada de tudo que o programa faz com amor para você. E nós estamos em todas as plataformas, em todas elas, toda a internet, todas as plataformas nós estamos. Assim você pode curtir, você pode comentar, você pode ficar cada vez mais inteirado de tudo que o programa faz, porque esse programa é feito com amor por toda a direção do programa. E claro, gente, compartilhar, né? Vamos compartilhar com todas as pessoas essas informações. Vamos fazer com que a luz do Senhor Jesus, o ensino verdadeiro, chegue até as pessoas. É isso mesmo, esse Falando em Chegar chegou por aqui, né? Estamos encerrando essa edição, mas se nosso Senhor e Salvador permitir, na próxima nós estaremos de volta com mais uma pergunta e com mais resposta para você, direto pela Bíblia, aqui no programa de Perguntas e Respostas pela Bíblia. Um forte abraço para todo mundo, tchau pessoal!